Bem, tudo bem, gente? Vamos então continuar a nossa aula de explicação da semana 5. Plano de estudo tutorado, oitavo ano do ensino fundamental, volume 3, 2021, né, disciplina de geografia. Eu sou a professora Verônica, né, e vamos lá na explicação da semana 5. Bem, vamos continuar falando sobre a África a respeito da população africana. Bem, o continente africano ele é o segundo mais populoso do mundo, né? Então, em termos de população, o continente africano ocupa a segunda posição, ok? Só que essa população ela vai estar distribuída de forma bastante desigual no território. Por quê? Porque existem empecilhos, né, principalmente questões naturais, né, como desertos e florestas, que vão dificultar essa ocupação humana também. Áreas montanhosas também acabam dificultando um pouco essa ocupação mais igual. Bem, mais de 80% da população vive ao sul do deserto do Saara, né? Então, ao longo do século XX, a população africana apresentou intenso crescimento, impulsionado pelas elevadas taxas de natalidade e pela queda das taxas de mortalidade, decorrente dos avanços da medicina no continente. Então, apesar, né, de estar melhorando as condições de vida, as condições de medicina, né, de remédios, né, de hospitais, apesar disso, ainda existe uma cultura, né, em muitos países de elevadas taxas de natalidade, né? O número de nascimentos ainda permanece muito alto. Então, o continente africano ainda não passa pelo processo de transição demográfica, ainda está nesse processo com uma alta taxa de natalidade. De acordo com a estimativa, em 2050 o número de habitantes do continente vai se aproximar de 2 milhões de pessoas. O continente registra grandes deslocamentos populacionais que ocorrem sobretudo de países ao sul do Saara em direção à Europa. Então, esse movimento imigratório ele é constante, né, porque a África é um continente que passa por muitos problemas, né, muitas guerras, muitos conflitos, né, dificuldade de sobrevivência, e aí muitos africanos acabam, né, optando por buscar uma melhor condição de vida saindo do continente africano. E geralmente, né, o norte da África é bastante próximo da Europa, então eles utilizam essa travessia, chegam ao norte da África e realizam a travessia do mar Mediterrâneo, buscando chegar nos países da Europa, né, como Espanha, Portugal, né, França, Itália e outros. Então isso acontece. Então muitas vezes os imigrantes se sujeitam a perigosas travessias pelo mar e pelo deserto para entrar de forma ilegal. Muitos acabam morrendo pelo caminho, né, nessas embarcações, né, sem nenhum recurso, muitos acabam morrendo. Então é bastante comum a gente ver na televisão, né, as situações de imigrantes que acabaram morrendo, né, crianças, mulheres, todos eles, né, buscando uma vida melhor, mas muitos acabam não conseguindo, né, o êxito. Então, segundo estimativas de um instituto alemão, em 2017 havia 25 milhões de africanos vivendo fora da África, a maioria no continente europeu, né, que é o continente mais rico, né, no caso, e é aquele que é escolhido, né, pelos africanos. Apesar dos avanços no continente, a maioria dos países africanos ainda apresenta indicadores sociais e econômicos que revelam as precárias condições de vida de grande parte de seus habitantes. Então, mesmo avançando, mesmo melhorando muitas condições de vida, ainda o continente africano ainda é o continente que mais sofre, né, que mais tem problemas nos seus indicadores sociais e econômicos e nas condições de vida da maior parte dos seus habitantes. Então, a gente pode observar isso analisando o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Quando você analisa o IDH, no IDH você vai analisar a renda, a saúde, né, a esperança de vida, a educação, o acesso à educação. E aí a gente vai ver que a renda ainda é precária, né? Existe uma grande concentração de renda na África, a esperança de vida é muito baixa, né? Muito pequena, o número médio de anos que o africano vive ainda é reduzido, né? Se comparado com norte-americanos, com europeus, né? Os anos de escolaridade, né? O tempo que o africano estuda também ainda é bem reduzido em comparação com outros locais. A taxa de mortalidade infantil, né? Então
tudo isso ainda são coisas que ainda, né, revelam esses baixos indicadores sociais e essas, né, precárias condições de vida dos africanos. O PIB, né, o Produto Interno Bruto per capita, né, por cabeça, na África ele é bastante baixo ainda, né, porque tem uma grande questão, os altos índices de contaminação pelo vírus da AIDS, né, a incidência de doenças, guerras, né, epidemias, governos corruptos, né, tudo isso vai contribuir para que as condições de vida das pessoas sejam muito ruins ainda, né, não contribuindo para o desenvolvimento, né, para a distribuição de renda, para a produção de riquezas, né, como um todo. De acordo com um relatório publicado no ano de 2015 pelas Nações Unidas, 1 em cada 9 pessoas no mundo sofria diariamente com o problema da fome na África. Então, na África, esse quadro é agravado pela fome crônica, né? O que é a fome crônica? É aquela fome que o indivíduo ele é privado, né, de se alimentar decentemente todos os dias. E aí ele vai se subalimentando, né, ingerindo uma quantidade mínima, né, de nutrientes, de calorias, e essa fome é crônica, ela é processual, ela não acaba, né, porque o indivíduo vai ficar desnutrido, vai ficar doente, porque ele está sempre se alimentando de forma precária, não se alimenta com a quantidade exata, né, a quantidade recomendável de alimentos, né, de calorias que é importante, né, para a sobrevivência, para uma vida digna das pessoas. Então é chamada fome crônica, não é aquela fome, a pessoa, eu estou sentindo fome agora nesse momento, não é assim, né? É uma fome que é um processo, né, que persiste, né, decorrente de um desleixo, né, de uma situação de desigualdade que que vem se acumulando, né, ano após ano. De acordo com um relatório publicado pela ONU, até 2025, as áreas urbanas no continente africano reunirão cerca de 65 milhões de pessoas, aumentando cada vez mais nos próximos anos. Então, como a gente já mencionou, o processo de urbanização no continente africano ainda está em curso, né? Ele não na verdade, a tendência é só aumentar, né, a proporção de pessoas morando nas cidades. Então, esse êxodo rural ele é crescente, né, e ele é motivado por vários fatores, né, o crescimento populacional, a pouca oferta de emprego nas áreas rurais, né, a mecanização, a substituição do homem, né, pela máquina, né, falta de medidas que fixem a população no campo, né, não tem emprego, não tem condição, né, não tem educação. Né, condições naturais adversas, como secas, né, desertificação dos solos, né, solo que vai ficando desertificado em função da introdução de monoculturas. Então, tudo isso também contribui para que as pessoas migrem, né, saiam do campo e se desloquem para as cidades africanas. Só que as cidades africanas elas são pouco conectadas, né, e a maioria não tem infraestrutura adequada para acolher todo mundo, para dar condições, né, de emprego, de moradia adequada para todo mundo. Então, muitas vezes as pessoas saem, né, vão para as cidades, mas passam a viver de forma ainda mais precária nessas cidades, né, que não tem nenhuma infraestrutura. Vão se inchando, né, chamado inchaço urbano. Bom, aqui nós temos uma figura, né, que representa o Índice Global da Fome de 2018, com cores, né, extremamente alarmante, né, esse tom de rosa, principalmente na parte central da África. Alarmante, também presente na África. Né, o amarelo, grave, também presente na maior parte do continente africano, né, além de outros, né, na Ásia também. Moderado, né, o tom acinzentado, então bastante presente. Então, os índices maiores da fome, né, são observados principalmente então no continente africano, né, decorrente desse processo de fome crônica, né, como a gente já falou, né, os índices de subalimentação, de desnutrição, né, as epidemias, né, as doenças são fatores, né, que vão contribuir para essa questão aí da África, né, e essas condições socioeconômicas precárias que ainda persistem na África nos dias atuais, ok? Então, por hoje é só, continuamos então na próxima aula para a explicação da semana 6. Um abraço a todos.